dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Hoje nós vamos resolver uma prova da nossa internauta Juliana Duarte para o cargo de arquiteto. Antes de mais nada, se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal. Bora lá? Vamos começar. Do valor total de uma multa recebida após uma fiscalização tributária, uma empresa pagou 2/5 e teve anistiados 2/5 do valor que restou. Se a empresa ainda deve pagar R$ 8.100 para quitar essa multa, então o valor original da multa recebida era... Bom, meus queridos, vem comigo. Nós conhecemos, se você não conhece problemas de fração, eu te convido aí na playlist Problemas de Fração, porque esse problema diz o seguinte: do valor total de uma multa, quer dizer, se ele está falando que é do valor total de uma multa, valor total de uma multa, eu não conheço o total, então nós vamos fazer o rascunho aqui primeiro, ó. Então vamos dizer que esse total eu desconheço, ok? Eu não conheço o total. Então, o primeiro passo, eu não conheço o total. Pagou 2/5, então pagou, vamos lá, ó, esse aqui é o nosso rascunho, pagou 2/5 do total da multa, tá certo? E teve anistiados 2/5 do que restou. Então, anistia. Vamos lá, 2/5 do resto, ok? Se a empresa ainda deve pagar. Eu só tô tirando as informações, ok? Queridos, o valor original da multa, ele quer saber quanto é essa multa. Quanto é essa multa? Essas foram as informações que eu tirei do texto. Bora resolver. Meus queridos, quando eu tenho problema de fração, você tem 3 tipos de problemas. Conheço total, não conheço total, ok? Ou o problema de referencial. Nesse caso, eu não conheço total. Quando eu não conheço total, e esse total que eu estou dizendo, tá certo? É a minha multa. Eu não conheço. Quando eu não conheço o total, você vem aqui e multiplica os denominadores sem dúvida nenhuma. Ó, 5 vezes 5 dá 25. Então você vai dizer o seguinte, que o total da sua multa é 25 partes. Ok? O que ele pagou? Olha só que lindo isso, já estou quase no meio. Pagou, vem comigo. Sempre vai dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Sempre dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 25 dividido por 5 dá 5. E 5 vezes 2 dá 10. Ele pagou 10 partes. Agora, olha só que interessante. Olha só que interessante. Perceba vocês que a anistia é do resto. Então, toda vez que for do resto, você vai gerar um saldo aqui, ó. Um saldo, ok? Então, eu tinha 25 o total da minha multa. Paguei 10, qual é o meu saldo? 25 tirar 10, o meu saldo, então, é de 15 partes. Do saldo, ele teve uma anistia. Anistia, ok? Então, 15 dividido por 5 dá 3, vezes 2, 6. Então, a anistia foi de 6 partes. Se eu tinha um saldo de 15, tive uma anistia de 6, qual é o meu saldo? O meu saldo é de 9 partes. Ok até aí, meu querido? E essa 9 partes é o que eu ainda devo pagar, que resulta em quanto? R$ 8.100. Portanto, uma parte será 8.100 dividido por 9. E essa parte, então, dá de R$ 900. Aí ele pergunta, qual é o valor da multa? A multa tem quantas partes, queridos? A multa, ó, a multa tem 25 partes. Então, a multa toda é de 25 vezes 900. E 25 vezes 900 dá
R$ 22.500. E 22.500 está na alternativa C. A caminhada diária de Denis dura exatamente N minutos. Sabe-se que na caminhada de sábado ele percorreu, em média, 1,2 km a cada 12 minutos. E que na caminhada de domingo ele percorreu, em média, 1,35 km a cada 15 minutos. Desse modo, é correto afirmar que a distância percorrida por Denis no domingo correspondeu da distância percorrida no sábado A. Pessoal, ele está fazendo uma relação entre o domingo, tá certo? A distância percorrida no domingo, tá certo? No domingo correspondeu da distância percorrida no sábado. Bom, vamos fazer aqui, ó, no sábado, o que aconteceu? Ele fez 1,2 quilômetros em 12 minutos, ok? E no domingo, ele fez 1,35 quilômetros em 15 minutos. Tá tranquilo até aí, queridos? Vamos fazer uma relação aqui. Olha só que interessante. Vamos melhorar isso aqui. Eu vou fazer o seguinte, para eu fazer uma correspondência, o tempo deles tem que ser iguais. Ou eu vou deixar tudo em minutos. Por exemplo, se eu simplificar aqui, ó, eu vou fazer assim, olha o que eu vou fazer. Como os tempos são diferentes, vamos fazer uma grande sacada. Esse 15, nós vamos multiplicar em cima por 15. E vamos multiplicar embaixo por 12. Ok? Quando eu fizer isso, o que vai acontecer, meus queridos? O seu sábado inteiro, vamos lá, olha só que coisa linda isso. O seu quilômetro do sábado, 15 vezes 1,2 passa a ser 18. E os seus minutos no sábado passa a ser 180. Ok? Tudo certo até aí, meu querido? Vamos continuar? Agora, no domingo, 1,35. 1,35 vezes 12, você vai encontrar 16,2. 16,2. E embaixo você também vai encontrar 180. Se é uma correspondência, os tempos agora são iguais? Muito legal. Pronto, meu querido. Agora acabou a graça. Como eu vou relacionar os dois e ele quer saber sobre distância, no sábado ele percorreu quanto? Ele percorreu 18 quilômetros. E no domingo, 16,2. Só que olha a ordem que ele quer. No domingo correspondeu ao sábado. Então, no domingo foi 16,2 em relação ao sábado, que foi 18. Já estou colocando uma casa depois da vírgula, porque eu vou cortar essa vírgula. Ficou quanto? Ficou 162 por quanto? Por 180. Você sabe que um número é divisível por 9 quando? Ó, vou fazer por 9 primeiro. Podia fazer por 18 direto. Por que dá por 9? Vem para mim. 1 mais 6 dá 7, com 2 dá 9. 1 mais 8 dá 9. Então, 162 dividido por 9, meus queridos, dá quanto? Dá 18. E 180 por 9 dá 20. E agora vamos fazer por 2. Tá bom? Então 18 por 2 dá 9 e 20 por 2 dá 10. O resultado então é 9 décimos, que está lá na alternativa D de Deus. Em um município, há 2 novos polos industriais, A e B, com 72 e 54 empresas, respectivamente. Para efeito de fiscalização, essas empresas deverão ser totalmente divididas em grupos,
todos os grupos deverão ter o mesmo número de empresas, sendo este número o maior possível, de modo que cada grupo tenha empresa de um só polo e que não reste nenhuma fora de um grupo. Nessas condições, o número de grupos formados será... Bom, meus queridos, quando nós lemos um problema desse, percebemos duas coisas lindas aqui. São dois polos industriais, polo A e polo B, polo A e polo B, e as quantidades que tem nesses polos são diferentes. Bom, peraí, quantidades diferentes. Porém, para efeito de fiscalização, essas empresas deverão ser totalmente divididas em grupos e todos os grupos deverão ter o quê? O mesmo número de empresas. Quem é especialista em tornar aquilo que é diferente em igual, sendo ele maior possível ou menor possível, é o MDC, ok? E aí ele diz assim, e aí agora sempre mais uma pista, se você não conhece problemas de MDC, eu te convido aí no nosso canal, na playlist Problemas de MDC, ok? De modo que cada grupo tem empresa de um só polo, olha lá, um só polo. Porque, pessoal, quando nós vamos fazer problemas de MDC, quem é especialista em tornar aquilo que é diferente em igual, maior ou menor possível é o MDC. Aí eu preciso saber se é com mistura ou sem mistura. Como ele fala, as empresas têm que ser de um só polo, é sem mistura. Então é MDC sem mistura. Ok? Sem mistura. Então, vamos fazer o nosso MDC das empresas agora. Já sei como vai ser feito. Empresas 72 e 54, que é empresas de A e A de B. Vamos fazer o MDC. Qual que é a regra do MDC? Ou vai todo mundo ou não vai ninguém. Então as duas dá por 2. Queridos, lembrando que o MDC não necessita que os números aqui sejam primos, tá bom? O que tem que satisfazer é que os dois têm que ser divisíveis ao mesmo tempo, tá bom? Ou vai todo mundo ou não vai ninguém. Então o professor poderia ir por 9 direto? Poderia, ok? Mas eu vou aqui, ó, 72 por 2, 36. 54 por 2, 27. E agora eu posso ir por 9 direto. 36 por 9 dá 4. 27 por 9 dá 3. Acabou! Então são 18 empresas, ok? E a última linha do lado esquerdo representa a quantidade. Como são de 2 lugares, eu somo. Portanto, são 7 grupos. Se fosse com mistura, queridos, você ia misturar, você ia trocar empresas por grupo e grupos por empresa. Como não é, então 7 grupos, alternativa D. Sabe-se que na confecção Sigma, em certo período, a razão do número de peças vendidas da linha feminina para o número de peças vendidas da linha masculina foi de 5 para 3, e que os preços médios unitários de venda das peças femininas e das peças masculinas foram, respectivamente, R$ 68 e R$ 60. Nessas condições, é correto afirmar que o preço médio unitário de todas as peças vendidas, masculinas e femininas, nesse período foi... Meu querido, primeiro que ele trata de um problema de razão, ok? Ó, a razão do número de peças, olha lá, respeite a ordem, ó. Feminina está para masculina, assim como 5 está para 3. Queridos, quando eu tenho uma razão só, eu venho aqui, a primeira coisa que eu coloco na primeira razão é P de partes. Então a feminina tem direito a 5 partes e a masculina 3 partes. Ok, meus queridos? O texto diz, olha que coisa linda isso, que o preço médio de vendas das peças femininas, então vamos lá, femininas não são 5 partes? Então olha o que eu vou fazer agora. Se femininas são 5 partes, 5 vezes, quanto que custa a feminina? 68. Então, e as masculinas, 3 vezes 60. Ok?
68 vezes 5 dá 340. 3 vezes 60 dá 180. Somando, eu vou encontrar 520. A minha quantidade, então, foi proporcional a 8. Então, o preço médio será igual. Quanto que deu a sua somatória? 520 dividido por 8. E 520 dividido por 8, você encontra 65. E 65 está na alternativa C. Verificando-se as movimentações ocorridas em uma conta corrente empresarial, em um determinado período, constatou-se que o resultado da soma de todos os valores creditados e debitados tinha sido igual a R$ 900 mil e que o valor total creditado tinha superado o valor total debitado em R$ 150 mil. A relação entre os valores totais creditados e debitados nesse período é representada corretamente pela seguinte expressão. Meus queridos, o texto diz, vamos falar aqui creditados, já chamou aqui, ó. Creditados mais debitados é igual a 900 mil, que eu vou chamar só de 900. Ok? E o valor creditado supera o debitado em 150 mil. O que significa isso? Que a diferença do creditado para o debitado é de 150. Ok? Então vamos de novo. Quando ele diz que o creditado supera o debitado em 150 mil, nós podemos dizer que a diferença entre o creditado e o debitado é 150. Feito isso, vamos fazer o método da soma aqui. Por que, professor? Porque tá fácil, ó. Corta D com D. Crédito mais crédito dá 2 créditos. 900 com 150 dá 1.050. Então, crédito vai ser igual a 1.050 dividido por 2, 525. Que o débito vai ser igual a 900 menos 525. E 900 menos 525 dá 375. Mas a pergunta é o seguinte, a relação entre os valores creditados e debitados. Relação crédito em relação ao débito é igual. O crédito é 525. O débito é 375. Essa é a relação. Lembre-se, queridos, quando você fala em relação, lembre de razão, tá bom? Ó, relação, ó, é representado a relação, quer dizer, a razão entre o crédito e o débito. Por isso que ficou 525 por 375. E aí nós podemos fazer o quê? Vamos simplificar por 5. Vamos fazer passo a passo aqui, ó, por 5 em cima e embaixo. Professor, se eu simplificar por 5, fazer passo a passo, tá bom? Dividir um número por 5 é o mesmo que dobrar. Dobra o 525, dá 1.050. Aí você anda uma casa para a esquerda, vai ficar 105. 375 dobra 750. Anda uma casa para a esquerda, fica 75. E aí, sabe o que você faz? Divide por 5 de novo. E aí vamos colocar aqui embaixo, tá ok? Ó, vamos colocar aqui embaixo. Então vai ficar como, professor? Dobra o 105, 210. Anda uma casa para a esquerda, 21. 75 dobra 150. Anda uma casa para a esquerda, fica 15. E agora? Agora você vai simplificar por 3. Ok? Fazendo passo a passo. 21 dividido por 3 dá 7. 15 por 3 dá 5. Ó que lindo isso. Dividir por 5 ainda. Olha aqui. Dividir 7 por 5. Qual é o dobro de 7? 14. 14 anda uma casa. Como não tem zero, vou colocar vírgula. 1,4. Então eu posso falar aqui, o crédito é 1,4 do débito. E isso está na alternativa
E um número natural x, cujo quadrado menos 2/3 deste quadrado resulta 12. Indica a medida do lado de uma medalha esportiva de formato quadrado. Nessas condições, o comprimento total do cordão preso à medalha, que corresponde a 12x, é igual em centímetros. Bom, um número natural x cujo quadrado. O que é o quadrado, queridos? Ó, quadrado. Olhem comigo aqui, ó. Cujo quadrado menos, olha lá. O número natural é x. O quadrado dele, x ao quadrado, menos 2/3 desse quadrado. Resulta, ou seja, é igual a 12. Ok? Professor, o que eu faço agora? Vamos eliminar esses 3 aqui. Como, professor, que eu faço isso? É simples, meu caro Watson. Multiplica todo mundo por 3. Multiplica todo mundo por 3. Quando eu multiplicar todo mundo por 3, vai ficar 3x ao quadrado menos 3 vezes 2 dá 6. Então aqui vai cortar esse 3. Vai ficar o quê? 2x ao quadrado. De novo, ó, 3 vezes 2 dá 6. 6 por 3. Ou sempre, o que a gente faz em fração? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 3 dividido por 3 dá 1. E 1 vezes 2, 2. Ok? Que é igual a 36. 3x ao quadrado menos 2x ao quadrado dá x ao quadrado, que é 36. A raiz, quando você tem ao quadrado, vira raiz. A raiz quadrada de 36 dá 6. Ok? Mas não é essa a pergunta dele. Ele quer saber o que? 12x. Professor, então 12, tá certo? Vezes o x. E o x vale quanto? Vale 6. E 12 vezes 6 dá 72. E 72 está na alternativa bola. Rafael comprou um imóvel por um determinado valor e gastou uma quantia correspondente a 20% desse valor na reforma dele. Posteriormente, ele vendeu esse imóvel por 360 mil, obtendo um lucro correspondente a 50% dos valores da compra e da reforma, somados. Nesse caso, é correto afirmar que o valor gasto por Rafael na reforma desse imóvel foi igual a... Queridos, vamos colocar aqui a compra do imóvel, que é a compra do imóvel. A compra vai representar, então, já que eu não tenho, não é 100% não, nós vamos chamar de 100 partes. Toda vez que eu não tenho problema de porcentagem, eu não tenho esse valor, eu vou chamar de 100p. Ok? Olha só que interessante. O que ele diz? Que 20% dele foi para a reforma. Então, a reforma foi 20%. 20%, tá certo? Da compra. 20% de 100 dá 20 partes. Agora você está entendendo por que eu gosto de chamar de 100? Olha como fica fácil. Quer dizer, até o momento, o meu gasto foi de 120 partes, que é a compra mais a reforma. Por que eu fiz isso? Porque ele diz que ele vendeu esse imóvel por 360 mil, obtendo lucro de 50% da compra e da reforma somados. Somados os dois deu 120. 50% que for o lucro. Vamos colocar aqui, ó, lucro. O lucro foi 50%. 50%, ou seja, 50% de 120 dá 60 partes. Portanto, a venda vai representar 120 mais o lucro de 60. E tudo isso dá 180 partes. Ok? Então a venda representa 180 partes. Essas 180 partes vai ser exatamente igual a 360 mil. Professor, vai ser igual a 360 mil, entendi. É exatamente isso que vai acontecer aqui, meu querido. Igual a 360 mil. Ok? Então, a sua parte vai ser 360 mil dividido por 180. E aqui
Se você pegar essa continha, você vai encontrar 2.000. A pergunta dele é o valor gasto na reforma, ok? Então, a reforma foi quantas partes? 20. Então, vai ser 20 vezes 2.000. E 20 vezes 2.000 dá 40 mil reais. E 40 mil reais está na alternativa bola. Em uma praça com a forma de um triângulo retângulo, a medida do lado AB é igual a 3/4 da medida do lado BC. E o lado AC mede 100 metros, conforme mostra a figura. Nessas condições, é correto afirmar que a área dessa praça é igual em metros quadrados. Pessoal, vocês percebem que o triângulo aqui é um triângulo retângulo, ok? Ó, vamos fazer um triângulo retângulo aqui, é um triângulo retângulo. Tá certo? Beleza? 3/4 de x. Olha que interessante, eu vou mudar a ideia aqui. O lado AB depende do lado BC. Então, eu vou falar, como o AB é 3/4, eu vou chamar esse meu lado BC aqui, ó, BC, tá? Como ele é o meu referencial, ele vai ficar com 4 partes. Olha que lindo isso. 4 dividido por 4 dá 1 vezes 3, 3. Ah, professor, você vai trabalhar com suas frações. Exato, olha lá que lindo que ficou. Olha que lindo isso. O seu lado AB ficou 3 partes, o seu lado BC ficou 4 partes. Ok? Você quer saber quem é essa medida AC? Eu vou chamar de K aqui, ó. Aqui. Queridos, aqui é um triângulo retângulo. Você pode fazer o teorema de Pitágoras, ok? Se você fizer o teorema de Pitágoras, você vai encontrar aqui o quê? Com certeza você vai encontrar aqui 5 partes. Mas, professor, sem você fazer o teorema de Pitágoras, como que você sabe? Meu querido, vai lá no canal, procura no canal, na playlist, Regra do Pedreiro. Existe dentro do teorema de Pitágoras, eu chamei de regra do pedreiro, 3 números áureos, ó. O 3, se um triângulo retângulo tiver 3, 4, é certeza que o outro só pode ser 5. Ok? Assim como eu também tenho, se um é 5, o outro só pode ser 12 e 13. Se o outro for 7, é certeza que outros dois números só pode ser 24 e 25. Tudo bem? É assim que funciona o processo. Por exemplo, é assim, ó, cateto é a hipotenusa é o maior lado. Se eu tenho um lado que é 3 e outro é 4, é certeza que o outro é 5. Se eu tenho um lado que é 5 e o outro é 12, é certeza que o outro é 13. E assim por diante. No nosso caso, era o primeiro caso aqui. Mas quer aprender mais sobre isso? Vai nessa aula sobre o Teorema de Pitágoras, regra do pedreiro, o nome que eu batizei. Ok? Então pronto, eu já sei que esse lado é 5P. Mas vamos comigo. Ele diz que o lado AC vale 100 metros. Então, onde eu chamei de 5 partes, essas 5 partes vai ser igual a 100. Ah, professor, se 5 partes é igual a 100, vamos colocar aqui de novo. Se 5 partes é igual a 100, então você pode dizer que uma parte é 100 dividido por 5, que dá 20. Logo, meu querido, o seu lado AB vale 3 partes. E 3 vezes 20, você encontra 60. O seu lado BC vale 4 partes. 4 vezes 20, você encontra 80. Como ele quer a área, e a área de um triângulo retângulo, a área, queridos, a área vai ser o quê? Cateto vezes cateto. Então, vai ser 60 cateto vezes cateto dividido por 2. E isso dá 2.400. E 2.400 está na alternativa A.
Uma torneira com vazão constante de 0,02 metros cúbicos por minuto foi acionada para encher um reservatório com formato de um prisma reto retângulo de base quadrada e paredes de espessura desprezível, inicialmente vazio. Em 1 hora e 30 minutos, que são 90 minutos, a altura do nível da água atingiu 0,8 metros, conforme mostra a figura. O perímetro da base desse reservatório. Meu querido, o volume de um prisma, o volume de um cubo, o volume de um paralelepípedo é o mesmo. É o quê? O volume, ok, embora ele já deu tudo, que é 0,02 metros cúbicos por minuto. Então, se é 0,02 metros cúbicos por minuto e ele ficou enchendo por 90 minutos, então ele vai encher 1,8 metros cúbicos. 1,8 metros cúbicos. Ok? 1,8 metros cúbicos. Agora, meu querido, vem comigo. Se é 1,8 metros cúbicos e a minha base, qual é a fórmula do volume? Qual é a fórmula do volume? Vamos fazer aqui. Ah, professor, o volume nada mais é que o que, queridos? Vem para mim aqui. O que é o volume? X vezes 0,8. Então, eu posso dizer que o volume é X vezes 0,8. Tudo isso é igual a 1,8. X vezes X dá X ao quadrado. O número está multiplicando, vai passar para baixo, dividindo. Então, vai ficar 1,8 dividido por 0,8. Professor, o que vai acontecer aí? Corta essa vírgula, querido. Vai ficar 18 por 8. Você vai simplificar em cima e embaixo por 2 e você vai encontrar 9 sobre 4. Só que está na raiz, ó. Está quadrado, então vai ficar o quê? Raiz de 9 sobre 4. Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, x é igual a 3 sobre 2. E 3 sobre 2 é o mesmo que 1,5. Ele diz que a base é quadrada. Se a base é quadrada e ele quer o perímetro, meu querido, cada ladozinho dessa base vale 1,5. Ou seja, é só você pegar o perímetro, então vai ser 1,5 multiplicado por 4 e você encontrará 6 metros. E 6 metros está na alternativa A. O gráfico mostra a receita líquida mensal, em milhões de reais de certa empresa nos últimos 5 meses. Sabe-se que nesse período o lucro líquido médio mensal foi de 6,6 milhões de reais. O índice que mostra corretamente a relação do lucro líquido com a receita líquida no período considerado é de. Meus queridos, em agosto foi 80. Em setembro foi 20. Em outubro, 40. Em novembro, 60. Em dezembro, 20 de novo. Então, 1, 2, 3, 4, são 5 meses. E nesses 5 meses deu quanto a receita? 180 com 20, 100. 140, 220. Então, a receita líquida média, tá certo? Então, a receita líquida mensal, certo? Será igual. O que você vai pegar? 140, 220 e vai dividir por 5 meses, ok, queridos? Então, a receita líquida mensal vai ser, vamos colocar aqui embaixo, ó, tá muito grande isso aqui. Então, a receita líquida mensal
será de 44. Essa é a sua receita líquida mensal. Muito bem? Porque ele quer saber o seguinte, o índice que mostra corretamente a relação. Aqui faltou, ó, não saiu, ó, o lucro líquido total pelo receita líquida total, ok? É D. Então vamos fazer lá, só que mensal, não podemos errar e esquecer disso. Mensal. Ah, professor, então o lucro líquido foi de 6,6. Então você vai fazer o quê? Ó, 6,6, que é o lucro líquido, dividido pela receita líquida mensal. Vou igualar as casas e cortar a vírgula. Ficou 66 por 44, que eu vou simplificar em cima e embaixo por 11. E 66 dividido por 11 dá 6. 440 por 11, tá certo? Dá 40, ok? Professor, ainda dá para simplificar? Meu querido, se você quiser simplificar, dá sim. Mas se você quiser dividir, não, professor, simplifica de novo para mim. Simplifico por 2 em cima e embaixo. Se eu simplificar em cima e embaixo, eu vou encontrar 3 sobre 20, que dividindo dá 0,15. Quer que eu divido para você ver? Olha aqui, ó, 3 dividido por 20, 0,0. 1 vezes 20, 20 para 30, 10. 5 vezes 20, 100 para 100, nada. Então, 0,15, que está na alternativa E. Meus queridos, terminamos a prova de arquiteto. Esse foi um pedido da nossa internauta Juliana Duarte. Juliana, um grande abraço. Queridos, as 10 questões foram questões interessantes. Se você ficou com dúvida de alguma questão, pode escrever matemáticamideia@gmail.com. Nós temos mais de 160 vídeos no canal. Todos os exercícios que estão resolvidos aí, todos eles têm tema, é só você procurar o tema. Tema de MDC, tema de razão, tema de fração, tema de porcentagem, tá certo? Temos temas do Teorema de Pitágoras, que eu chamei de método, regra do pedreiro. Então, todos os temas que tem aí, você pode estudar abundantemente no nosso canal. Ele é inteiramente grátis, está pronto para que você use. Se você não for inscrito, se inscreve no nosso canal, dê um joinha se você gostou do nosso vídeo, ajude-nos a divulgar para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Um grande abraço, valeu!